aula de hoje, no grupo 10, Ação e Conquista, no capítulo 25, Textos Dramáticos, nós vamos estudar os módulos 148 a 150, Correlação Verbal. A teoria se encontra nas páginas 20 e 21. E nós começaremos assistindo a um vídeo para falarmos um pouco sobre a passagem do tempo. O ontem, o hoje e o amanhã não se sucedem, mas estão conectados em um círculo infinito. Há semanas, um garoto de 15 anos sumiu de forma misteriosa na pequena cidade de Vinden. E agora, um novo caso de desaparecimento deixou a cidade em estado de alerta. Nenhum sinal, nada. É como se ele tivesse sumido do mapa. É igual como há 33 anos. Tudo se repete. Corre, corre! Essa cidade está doente. E todos nós fazemos parte disso. Temos um assassino entre nós. Não é só o passado que influencia o futuro. Mas o futuro também influencia o passado. Tic-tac, tic-tac. O começo é o fim. E o fim é o começo. Se fosse possível viajar pelo tempo, você acredita que uma mudança no passado acarretaria mudanças para o futuro? E aí, o que vocês acham? Eu acho que sim. Ô tio, eu acho que não. Sim. Eu acho que não, porque eu acho que o que tem que acontecer vai acontecer, independente do que você fizer, do que você não fizer. Pronto, final. Eu acho que não, porque às vezes as coisas acontecem com os nossos erros. Então, se a gente não cometer os mesmos erros, às vezes as coisas não acontecem. Ô, tia, como é? Eu acredito que não, por causa que, tipo, se já aconteceu, tia, então não vai mudar, entendeu? Se já aconteceu, então não vai mudar. Mas teoricamente já aconteceu, mas você voltou lá no passado e mudou. Tia, com certeza. Você fez de uma forma diferente. É que nem, se eu não tivesse brincado com aquela menina de pega-pega, às vezes eu não estaria com a cabeça rachada. Então, eu poderia voltar lá e não ter feito a mesma coisa. Eu não teria cortado a cabeça. Mais ou menos assim. Bom, vamos seguir. Quando você estudou o verbo, aprendeu que ele se flexiona em pessoa, em modo, em tempo e em número. Para a construção adequada de um período, é importante que os verbos estejam em harmonia entre si e não apenas conjugá-los isoladamente. Então, eu não posso apenas escolher um tempo verbal e usá-lo. Eu preciso que todos os tempos verbais que eu utilize na minha oração ou no meu período estejam em harmonia. A articulação temporal entre as formas verbais é chamada de correlação verbal. Isso significa
que os verbos que compõem um período devem estar em tempos e modos correspondentes uns aos outros, o que contribui para que as ideias estejam bem conectadas, garantindo clareza no texto. Como falantes nativos da língua portuguesa, nós tendemos a fazer essa relação de modo intuitivo, porque como nós nascemos falando a nossa língua, nós fazemos meio que no automático, sem se preocupar com essa correlação. Observe a seguir uma fala retirada da peça Megera Domada que você leu nos módulos anteriores. Eu suplico que reconsidere Batista. Nessa frase, há emprego de dois verbos, suplicar e reconsiderar, que estão no mesmo tempo verbal presente, porém em modos verbais diferentes. A forma verbal suplico está flexionada no presente do indicativo, enquanto reconsidere está no presente do subjuntivo. Como em uma peça teatral, a ação ocorre no momento da fala, suplico é a forma adequada para exprimir a temporalidade. E já a forma reconsidere exprime um fato que ainda não foi realizado no momento da fala. Por isso, não haveria lógica se fosse dito, por exemplo, eu suplico que reconsiderasse, com o verbo no pretérito. Então, olha lá, nós temos uma regrinha com as correlações verbais corretas. Essa regrinha está no QR Code da apostila de vocês. A seguir, veja alguns casos em que os tempos verbais são concordantes. O presente do indicativo concorda com o presente do subjuntivo. Exijo que você faça o dever. O pretérito perfeito do indicativo concorda com o pretérito imperfeito do subjuntivo. Exigi que ele fizesse o dever. O presente do indicativo concorda com o pretérito perfeito composto do subjuntivo. Espero que ele tenha feito o dever. O pretérito imperfeito do indicativo concorda com o mais que perfeito composto do subjuntivo. Queria que ele tivesse feito o dever. O futuro do pretérito concorda com o pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo. Gostaria que ele tivesse feito o dever. O futuro do subjuntivo combina com o futuro do presente do indicativo. Se você fizer o dever. Tempos verbais compostos que foram falados ali agora há pouco. São formados por mais de uma palavra, um verbo auxiliar e um verbo principal, dos quais resulta uma locução verbal, conforme já visto. O verbo auxiliar sofre flexão em tempo e pessoa, e o verbo principal permanece no particípio. Os tempos compostos do modo indicativo são o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Os tempos compostos do subjuntivo são pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito e futuro. Para saber mais, acesse esse QR Code que eu puxei aqui para o slide, mas para estudar em casa vocês vão precisar abrir o QR Code. Tempos verbais compostos. Os tempos verbais compostos são formados por um verbo auxiliar e um verbo principal. O verbo auxiliar sofre flexão em tempo e pessoa, enquanto que o verbo principal permanece no particípio. O verbo ter é o verbo auxiliar mais usado, embora possa ser usado também o verbo haver como auxiliar. Os tempos compostos do modo indicativo, existem 4 compostos no modo indicativo: pretérito perfeito composto do indicativo, pretérito mais que perfeito composto do indicativo, futuro do presente composto do indicativo e futuro do pretérito composto do indicativo. Aí nós temos as conjugações. Olha lá. Pretérito perfeito composto do indicativo.
verbo auxiliar ter no presente e o verbo principal no particípio. Eu tenho estudado, tu tens estudado, ele tem estudado, nós temos estudado, vós tendes estudado, eles têm estudado. O mais que perfeito é formado pelo verbo ter no pretérito imperfeito mais o particípio. Tinha estudado, tinhas estudado, tinha estudado, tínhamos estudado, tinhas estudado, tinham estudado. O futuro do presente é formado pelo verbo ter no futuro do presente mais o particípio. Terei estudado, terás estudado, terá estudado, teremos estudado, tereis estudado, terão estudado. O futuro do pretérito é formado pelo ter no futuro do pretérito mais o particípio. Teria estudado, terias estudado, teria estudado, teríamos estudado, terias estudado, teriam estudado. O uso dos tempos compostos do indicativo. O pretérito perfeito composto do indicativo indica uma ação que ocorreu no passado de forma repetida, prolongando-se até o momento presente. Eu tenho visto seu irmão na academia todos os dias, ou seja, aquilo começou no passado e continua até agora. O mais que perfeito indica uma ação que ocorreu no passado antes de outra ação também ocorrida no passado. Eu tinha visto seu irmão na academia antes de o encontrar na rua. O futuro do presente indica uma ação que ocorrerá no futuro, mas que estará terminada antes de outra ação futura. Eu terei visto seu irmão na academia antes de encontrar com você no fim do dia. O futuro do pretérito indica uma ação que poderia ter acontecido, mas que ficou condicionada a outra ação passada. Eu teria visto seu irmão se ele tivesse ido à academia. Os tempos compostos do modo subjuntivo são 3. Pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto e futuro composto. A formação. O verbo no pretérito perfeito. O verbo ter no presente do subjuntivo e o verbo principal no particípio. Que eu tenha estudado, que tu tenhas estudado, que ele tenha estudado, que nós tenhamos estudado, que vós tenhais estudado, que eles tenham estudado. O mais que perfeito composto é formado pelo ter no pretérito imperfeito do subjuntivo mais o particípio. Se eu tivesse estudado, se tu tivesses estudado, se ele tivesse estudado, se nós tivéssemos estudado, se vós tivesseis estudado, se eles tivessem estudado. O futuro composto é formado pelo ter no futuro do subjuntivo mais o particípio. Quando eu tiver estudado, quando tu tiveres estudado, quando ele tiver estudado. Quando nós tivermos estudado, quando vós tiverdes estudado, quando eles tiverem estudado. O uso. O pretérito perfeito composto indica uma ação que já está concluída e que é anterior a outra. Ninguém imagina que eu tenha visto seu irmão. O mais que perfeito composto indica uma ação que ocorreu no passado antes de outra ação também ocorrida no passado. Embora eu tivesse visto seu irmão, ninguém acreditou. O futuro composto indica uma ação que está terminada no futuro, antes de outra ação que ocorrerá também no futuro. Quando eu tiver visto seu irmão, você saberá. E existem também as formas nominais compostas. Além dos tempos compostos do indicativo e do subjuntivo, existem também 3 formas nominais compostas, que são o infinitivo pessoal composto, o infinitivo impessoal composto e o gerúndio composto. O infinitivo pessoal composto, o verbo ter no infinitivo, mais o verbo principal no particípio. Ter estudado, teres estudado, ter estudado, termos estudado, terdes estudado, terem estudado.
O infinitivo impessoal composto é o verbo ter no infinitivo, mais o verbo principal no particípio, ter estudado. Como ele é impessoal, ele não tem pessoas verbais. Gerúndio composto, o verbo auxiliar ter no gerúndio e o verbo principal no particípio, tendo estudado. Uso das formas nominais. Infinitivo pessoal composto indica um fato passado já concluído. Segue as regras de uso do infinitivo simples. Temos visto seu irmão alegrou nosso dia. Infinitivo impessoal indica um fato passado já concluído. Segue as regras do infinitivo impessoal simples. Gostei imenso de ter visto seu irmão. O gerúndio composto indica uma ação prolongada que terminou antes da ação da oração principal. Tendo visto seu irmão, eu já me sentia mais feliz. Apesar de parecerem novos, nós usamos essas construções no dia a dia, todos os dias. Para conquistar algo é necessário agir. Conquistar e agir são verbos de ação. Também são denominados significativos ou nocionais, pois apresentam significado próprio e estão relacionados a um sujeito que realiza ou sofre a ação descrita no verbo. Além disso, compõem o núcleo do predicado verbal. Outros exemplos de verbo de ação são comer, dançar, acreditar, sair. O tempo verbal da primeira ação e o tempo verbal da segunda oração. Se na primeira oração eu tiver presente do indicativo, devo ter presente do subjuntivo na segunda. É aquela concordância que tinha lá no começo. Vocês lembram daquele slide que eu coloquei as concordâncias, qual combina com qual? É a mesma coisa, só que agora em tabela. Pretérito perfeito do indicativo com pretérito imperfeito do subjuntivo. Presente do indicativo com pretérito perfeito composto do subjuntivo. O uso da forma tenha ganhado significa que o acontecimento já foi concluído no momento da fala. Caso fosse usado ganhe, o presente do subjuntivo, a premiação ainda não teria acontecido no momento da fala. Então, olha lá. Pretérito imperfeito com o pretérito mais que perfeito composto, futuro do presente do subjuntivo com o futuro do presente do indicativo, pretérito imperfeito do subjuntivo com o futuro do pretérito, pretérito mais que perfeito composto com o futuro do pretérito, pretérito mais que perfeito composto com o futuro do pretérito composto, futuro do presente do subjuntivo com o futuro do presente do indicativo, futuro do presente do subjuntivo com o futuro do presente composto do indicativo. Então, todas estas formas são aceitas e corretas. Fernanda, eu não vou conseguir decorar tudo. Claro que não, ninguém aqui é robô. O que vocês precisam é saber onde procurar e procurar sempre. Com o uso, nós aprendemos o jeito correto. Dúvidas? Então, vamos aos exercícios na página 30.